Hey there! Eu sou a Teacher Rachel e estou aqui realizando o sonho de transformar o maior número de pessoas em pessoas bilíngues. Se você ainda não está inscrito nesse canal, se inscreva, ative as notificações e deixe um like nesse vídeo. Compartilhe com todos os seus amigos e me ajude a realizar esse sonho de transformar o maior número de pessoas em pessoas bilíngues. Isso ajuda muito porque eu acredito que falar inglês abre muitas portas. Eu selecionei aqui algumas palavras que durante esses 20 anos de ensino eu percebo que nós brasileiros tendemos a falar incorretamente. Às vezes a gente fala incorretamente e acaba expressando uma ideia diferente. Então eu escolhi aqui 8 palavras que no final vão ser 10, mas vocês vão entender por quê. A primeira palavra é essa aqui, culture. Culture. O que a gente escuta bastante? A gente escuta bastante os estudantes falarem culture. Porque acho que pensa lá no future, mas o correto é culture. Então vamos repetir. Culture. Culture. Ok? A palavra é a palavra doubt. Doubt. O B a gente não vai pronunciar, tá? E o O junto com o U vai ter um sonzinho um pouco diferente do que você imaginaria. Então a palavra é doubt. Inclusive, eu vou deixar uma dica extra para vocês aqui. Quando eu tenho uma dúvida que eu quero perguntar ao professor, em português a gente fala, né? Eu tenho uma dúvida, professor. Eu tenho uma dúvida. Mas em inglês a gente não vai dizer I have a doubt. A gente vai dizer I have a question. I have a question. Porque doubt é algo mais grave, assim, por exemplo, eu tô tentando decidir algo muito importante na minha vida, então I'm in doubt. I'm in doubt. Ou I have doubts. I have doubts about that. Então, quando você tiver uma dúvida que for perguntar pro teacher, você vai perguntar como? Teacher, I have a question. Outra palavrinha que a gente tende a falar um pouquinho errado, que é a palavra fruit. Fruit. Tá, por quê? Porque esse izinho, ele não é pronunciado na palavra. É igual a palavra juice, que é outra palavra que a gente percebe que o pessoal tende a falar o i, mas esse i não é pronunciado. Então a gente vai falar fruit e a gente vai falar juice. Fruit, juice. Inclusive, suco de fruta é fruit juice. Outra palavra que pode criar uma confusão muito grande é a palavra course. I take a course. Por que cria um pouco de confusão? Porque normalmente, nesses meus 20 anos de experiência, eu vejo muitas pessoas falarem curse. Porém, curse significa maldição. Então, assim, você não vai querer falar que você faz uma maldição, mas que você faz um curso. Então, course e curse. Então, a gente vai focar nessa palavrinha course. Agora, vamos falar de uma palavrinha super simples que a gente aprende logo cedo no início dos estudos de inglês, que é a palavra this. This. Porque ela é um pouco confundida com a palavra these. These. Observem que tem a diferença de dois sons aqui. A primeira eu falo this, this. Então, esse izinho vai ter um som e o final termina com o som de s. Então, this. E o plural dele, these. These. Então, ele tem um sonzinho mais i e o final um som de z. Então, this, these. This, these. Essa é uma das palavras mais confundidas, mais constrangedoras. E eu confesso que eu aprendi muito tempo depois que eu já estudava inglês há um tempão, que é a palavra iron. Iron. Então, por conta de, às vezes a gente fala Iron Maiden ou Iron Man, mas não é iron, é iron. Iron. Então, é como se a gente invertesse a posição das letras aí para falar iron. Iron. Então, eu vou falar Iron Maiden e Iron Man. Uma outra palavra que às vezes a gente olha e diz, nossa, não sei nem como é que pronuncia, que é a palavra laugh. Laugh. E por que ela é um pouco confundida? Porque esse GH tem um som de F. Então, a gente vai falar laugh. Laugh. É igual ao enough. Enough, a gente vai falar o GH com o som do F. Então, laugh. E para encerrar, essa palavra aqui que é vehicle. Vehicle.
Então, a gente vai pronunciar bem sutilmente esse vehicle, vehicle, tá? Vehicle. Às vezes, é admissível o som do H, dependendo da região de onde você está convivendo, eles pronunciam vehicle, vehicle. Mas, no geral, a gente vai usar vehicle, vehicle. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Pratiquem, assistam esse vídeo várias vezes e tentem repetir. A melhor forma de você falar corretamente todas essas palavras é falando. Não tem segredo. Porque quanto mais você fala, mais você vai acostumando toda a anatomia de sua fala à língua inglesa. Então, deixa seu like, compartilha com seus amigos e acompanha os próximos vídeos. Se você tiver alguma dica de alguma sugestão de algum tema que você gostaria de ver aqui nesse canal, por favor, deixe o seu comentário. É muito importante para mim, para ajudar a construir esse canal, a construir o conteúdo para poder levar isso para o maior número de pessoas possíveis. Thank you guys. See ya!